Olá, pessoal! Eu sou Luciana Mendonça Alves. Eu sou fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora do projeto de extensão Letramento para Todos. Eu apresento hoje para vocês uma série de podcasts com um assunto essencial apresentado por uma convidada muito especial, a psicóloga Luciana Castrilon. A nossa convidada é mestre em Psicologia Educacional pela Unicamp e doutora em Psicologia pela PUC Campinas. Atualmente, a Luciana é monitora de educação infantil e psicóloga licenciada em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela é voluntária na Federação de Crianças com Necessidades Especiais de Boston. Além disso tudo, gente, ela é consultora, ela é escritora, além de mãe e avó. Então, a fala da doutora Luciana, ela tem como tema o cérebro, um eterno aprendiz. E ela está dividida em 8 podcasts, que eu sugiro que vocês ouçam na sequência, porque tem uma continuidade. A Luciana ela está à disposição de quem se interessar pelo tema, para trocas e diálogos, pelos contatos que nós vamos deixar aqui no canal, mas eu vou falar também para reforçar. Então, a Luciana produz conteúdos para todos os públicos, para pais, professores, profissionais da saúde e educação, para todos interessados no cérebro, no desenvolvimento, nos processos de aprendizagem. Então, os contatos da doutora Luciana Castrilon são o e-mail dela, lucianamcastrilon, com 2 L's, @gmail.com. A Luciana tem um perfil no Facebook chamado Bem Crescer. Ela também pode ser acessada pelo LinkedIn, Luciana-Castrilon, e o telefone dela é +1, que é o código dos Estados Unidos, 508 38 06 773. Então, esses são os contatos. A Luciana generosamente disponibilizou para realizar trocas com quem se interessar pelo trabalho dela. Então, vamos lá, pessoal? Com a palavra, a nossa querida Luciana Castrilon. É um prazer para mim, né, poder ter esse diálogo com os alunos e os pesquisadores do Brasil. O cérebro humano, ele foi o último órgão a ser estudado, porque ele é um órgão que apodrece muito rápido, muito friável, muito molinho. Então, ele é um grande mistério, né? E, por conta disso, nós inventamos um monte de teorias sobre a mente humana. E no século passado e agora nesse século, nós estamos colocando o cérebro como uma prioridade nas nossas teorias, nas nossas considerações. Então, é extremamente difícil de estudá-lo pela complexidade que ele tem e pela profunda diversidade que ele estabelece entre os indivíduos. Um rim de uma pessoa, ele pode ser diferente do outro rim, mas ele é muito mais parecido entre os humanos do que o cérebro de alguém com outro cérebro. Então, ele tem um grau de individualização muito único, muito peculiar, o que também dificulta as pesquisas. Um terceiro obstáculo aos educadores conhecerem o cérebro é que ele exige que a gente conheça um corpo de conhecimentos muito grande, de anatomia, de fisiologia, de bioquímica celular, e isso foi muito pouco divulgado e popularizado entre as pessoas. Todo mundo sabe que lavar a mão previne doença. Todo mundo. Hoje em dia, esse foi um conhecimento muito divulgado. Mas os conhecimentos sobre o cérebro não foram divulgados. Tem muito mais gente hoje que sabe o que é Piaget do que sabe o que é a memória de trabalho. Muito mais. E se você for pensar bem, o conceito de memória de trabalho tem muito mais implicações educacionais e muito mais solidez científica do que todas as teorias do Piaget combinadas. Todas. Então, a gente passou por um processo de seleção do tipo de conhecimento que os professores iriam receber. Então, nós temos hoje, no nosso país, e aqui também, é melhorzinho aqui, mas também é ruim, uma dificuldade de familiarizar e de divulgar conhecimentos
do funcionamento do cérebro com a população em geral. É muito difícil. Então, eu acho que essa fala minha com vocês hoje, ela vai ser assim, ela vai surfar sobre a complexidade do cérebro, mas vai tentar colocar assim, o que eu popularizo de conhecimento sobre o cérebro para os meus pais, para as crianças com as quais eu trabalho e com os professores. Então, eu elegi uns temas que mais aparecem na vida da minha prática. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que eu faço. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos especialistas, fono, o terapeuta ocupacional, nós temos fisioterapeuta e o psicólogo e o educador especial, atuam nas escolas, né? Então, você tem uma oportunidade de trabalhar em equipe multiprofissional e uma oportunidade de ver muita criança. Então, o seu contato com a diversidade neuropsicológica da população é muito grande, né? Então, eu tive essa sorte de vir parar num estado onde o processo educacional, as práticas educacionais são boas, que é Massachusetts, e trabalho como equipe. Tive alguns colegas que foram ótimos, e a gente aqui é obrigado por lei a fazer curso, então a gente tem a oportunidade de estar fazendo cursos ótimos, né, nas universidades que nós temos aqui na nossa região. E isso aumentou o meu acesso a informações sobre o cérebro, mas eu sempre fui apaixonada. Um dia, teve um menininho que me chamou de Brain Lady. Eu tinha um cérebro de vidro, assim, uma cabeça de vidro na minha sala, e a criancinha me chamou de Brain Lady. Então, tem gente no meu trabalho que me chama de Brain Lady, a senhora do cérebro, porque eu sempre gosto de contar histórias sobre o cérebro, né, para as crianças. E por quê? Porque toda vez que uma criança vem com uma queixa de aprendizagem escolar, ela vem achando que ela é burra, a maioria, ou ela acha que ela é burra, ou ela acha que a professora dela não gosta dela. É sempre uma autoculpa, né? Então, sempre que eu faço um processo diagnóstico, e a gente se prepara para a reunião multidisciplinar, onde a gente vai fazer os planos de intervenção com as crianças, com os colegas, né, e os pais, eu gosto de ter uma reunião, não é obrigatório, aqui ainda deveria ser, eu faço uma reunião com a própria criança, e eu devolvo para a criança aquilo que eu consegui descobrir, como se eu fosse um detetive, né? E isso também me ajuda a aprender, encontrar palavras para simplificar o que é um problema de aprendizagem, ou para dar para a criança as fortalezas que ela tem cognitivas na metáfora que ela quiser, seja Pokémon, seja dinossauro, seja o que ela quiser. A gente consegue explicar conceitos do funcionamento do cérebro aplicado ao processo de aprendizagem ou da regulação emocional para uma criança, né? Então, é importante que nós tenhamos essa experiência e essa prática, né, que eu tenho de conversar sobre o cérebro e sobre os nossos achados com os pais, com os professores e com as crianças, de uma maneira que seja reverente com a complexidade científica, mas também fácil das pessoas conseguirem entender, né? Então, esse é o desafio da minha prática. Eu sou muito privilegiada porque a gente tem os instrumentos, né, que são calibrados, que são normatizados e que nos ajudam a perceber a identidade da criança a partir de como ela se comporta diante de uma situação extremamente controlada. E a gente tem também a oportunidade de observar a criança na sala de aula, no recreio, comendo, enfim, e ouvindo o que os outros profissionais têm a dizer. Então, isso ajuda muito. Eu sou uma apaixonada pelo cérebro, gosto muito dessa maravilha, dessa estrutura que vocês já devem ter ouvido falar, é a estrutura mais complexa do universo, tem mais neurônios no nosso cérebro do que estrelas que a gente já pôde contar até hoje. Então, é um órgão do qual a gente se aproxima com grande reverência, né? Além disso, tem milhares, bilhões e trilhões de conexões
que vão sendo estabelecidas no decorrer da vida. Então, se você gosta de carro, imagina que o cérebro é o piloto de um carro de corrida, que vai correndo a sua pista, e a cada vez que ele corre na pista, ele reconhece melhor a sua pista, reconhece melhor a si mesmo, reconhece melhor a sua máquina, e vai ajustando o seu processo de passar por aquela pista com cada vez maior eficiência, né? Então, o cérebro é um órgão que consegue transformar experiências em informação, né? É isso que ele faz, ele transforma o que vem, luz, cor, textura, pressão, temperatura, palavra, o que for, que é uma experiência, ele transforma em informação, estoca, depois ele faz o reverso, que é uma coisa muito bonita. Ele transforma esta informação em uma experiência. Então, aquilo que ele conseguiu reunir, ele vai conversar com o mecânico dele e ele vai falar, olha, eu sei isso, isso e isso sobre essa volta que eu dei aqui na corrida, eu acho que a gente tem que mudar esse aspecto do carro, eu tenho que mudar o meu assento, eu não estou confortável, eu quero mais água, enfim. Então, o cérebro, ele consegue fazer essa interface, né? Ele transforma a experiência em informação e depois ele transforma informação em experiência. Ao transformar informação em experiência, ele consegue vencer o profundo isolamento do sujeito, porque eu consigo transformar a minha experiência em informação para o outro cérebro, né? Então, ele é um organismo capaz de produzir representações da realidade experienciada, que se transforma, portanto, em informação para o outro, né? Um exemplo muito bonito disso, que é pouco conhecido, né, no Brasil, eu nunca estudei esse cara no Brasil, é o Bandura, né? Acho que a gente já conversou, né, Lu, sobre o Bandura. É o conceito de aprendizagem social, né? É uma criança que observa outra criança, percebe quais são as consequências que o comportamento daquela outra criança tem e transforma isso em informação, né? E também, então, nós temos capacidade de aprender com a experiência do outro. E, às vezes, aprender com a experiência que o outro traz para nós de forma intencional. Então, essa intersubjetividade é conseguida através, justamente, das capacidades que o cérebro tem de construir representações de realidade. Transformar a realidade, a minha realidade, em informação para o outro. E o cérebro faz isso mudando a sua própria configuração. Ele muda, como que ele muda? A gente sabe que o cérebro humano, para ele estar bem, ele precisa de algumas coisas básicas. Eu vou passar assim meio correndo para a questão de você imaginar uma criança se desenvolvendo, né? É um cérebro que nasce muito imaturo, incapaz de sobreviver sozinho. Então, o que ele precisa? Ele precisa de uma dieta ótima, que a gente chama de novidades e experiências novas. Se você colocar uma criança, regularidades e experiências novas. Se você colocar tudo novo na vida de uma criança, um novo cuidador, mudando muito de casa, sustos, um excesso de estimulação, o cérebro dessa criança não vai se desenvolver da melhor forma possível. Se você só coloca rotinas, por exemplo, a mãe de uma criança em que a mãe está deprimida ou a mãe tem uma deficiência cognitiva, só existem regularidades na vida dessa criança. Todo dia a mesma coisa. E a criança não explora o mundo. Ela não tem essa resposta à sua curiosidade, à sua vontade de conhecer o mundo. Não é uma resposta de incentivo, de reasseguramento. Então, você tem um empobrecimento do desenvolvimento cerebral por conta simplesmente de que essa dieta ótima de novidades e regularidades não estava presente para ela. Um exemplo muito claro disso é o que a gente está estudando hoje em dia, são os efeitos, eu não sei falar em português, de efeitos de experiências adversas na infância, que provoca uma ineficiência generalizada do cérebro, né? Então, quando nós vamos
estudar uma criança, conhecê-la, fazer um diagnóstico, é muito importante conhecer como foi essa infância, né? Às vezes a gente pergunta para a mãe, com que idade andou, com que idade falou, etc. Eu gosto muito de sugerir que a gente explore mais, pede para trazer o álbum de quando era bebezinho e observe a mãe, observe a informante mais do que os dados que ela traz. Quem ela era quando a criança era pequenininha. Então, o cérebro precisa dessa dieta, né? Também precisa estar hidratado, nutrido, né? Comer bem, não ter aqueles picos de açúcar e de glicemia que nós temos hoje com as dietas péssimas que as nossas crianças têm. E precisa interagir com o seu meio ambiente, ele precisa de muitas experiências. Isso remete, quando a gente pensa em educação, o grande fenômeno que está acontecendo hoje no mundo, né? Mais agora ainda com o Covid. Nós temos crianças que estão sendo expostas, desde muito cedo, a uma dieta muito restrita de experiências, e mantendo-se um número excessivo de horas em contato com a tela. Então, o que isso vai causar no cérebro? Uma criança que fica muito tempo olhando superfícies planas, né, sem acomodar o seu olho, toda a sua capacidade de reconhecimento de realidade, sem desenvolver o seu senso de agência, que é eu ajo sobre o mundo e o mundo age sobre mim, um pouco isolada socialmente também, e com uma redução significativa de sua capacidade de tolerar o ritmo que a realidade tem. Então, o mundo dos games, o mundo da televisão é muito rápido e proporciona constante estimulação para os olhos e desprivilegia todo o resto. Então, eu já tenho, no DSM-6, já vai vir os transtornos de adição aos eletrônicos. A gente sabe que isso tem acontecido com muita gente e os pais, muitas vezes, não se dão conta de que esse é um problema para o desenvolvimento do cérebro daquela criança. Então, o cérebro precisa dessa dieta de novidades e hábitos, né, de regularidades que reasseguram o cérebro. Ao interagir com a realidade, o cérebro vai também se estruturando, criando conexões neuronais, e aquilo que eu faço mais vezes, a cada vez que passa aquela informação, ela passa mais rapidamente. É assim que a gente vai formando as circuitarias neuropsicológicas. Imagina que no cérebro existem vários, entre uma célula e outra, existe sempre um porteiro de boate, que é aquele que fala assim, você não, você já deu confusão, você vai ficar aí, você vai esperar. Você fica aí. Agora, aquela cara conhecida, ele fala assim, opa, como é que tá? Passa para cá. Ou seja, nós temos em cada neurônio a possibilidade de guardar memórias, através das mudanças de potencial, de facilitar que aquela memória, que aquela informação atravesse ou não. Quando isso não funciona bem, nós temos os problemas da dessincronia ou da ineficiência no decorrer do tempo, ou na ineficiência intermodal, de integração entre uma forma de processamento de informação e outra, ou seja, é um cérebro que não é eficiente no decorrer do tempo. Isso tem várias implicações educacionais.